Bem, a dúvida que eu tenho é relacionada aos estudos. Por exemplo, eu tenho um assunto para estudar para a prova. Aí eu começo a estudar aquele assunto, só que depois de um tempo eu fico muito cansado e não consigo voltar a estudar com o mesmo ritmo do início. Você teria alguma dica para alguém ter esse problema? Primeiro, tem a ver com planejamento. Você tem que. Não adianta você querer estudar 5 assuntos no mesmo dia. Você tem que escolher um assunto por dia, 2 assuntos por dia no máximo. Né? Então, como é que você faz isso? Através de um planejamento semanal de estudos. Então, você pega quais disciplinas que você está fazendo na escola, né? E aí, a partir dessas disciplinas, você vai dividir durante a semana. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar português e literatura, por exemplo, né? É importante que sejam coisas que tenham a ver uma coisa com a outra. Por quê? Para poder você relacionar um assunto com o outro. Né? Sim. Então, aí, quando você faz esse planejamento, você vai colocar o seu horário de estudo, você vai colocar o seu horário de revisão, porque não adianta só você ler o assunto e não fazer uma revisão, você não vai aprender. Você precisa estar sempre resgatando. E você vai ter o seu horário de fazer exercícios. Tá? Então, quando você faz esse planejamento e separa bem direitinho as suas atividades, primeiro, você não vai acumular assunto, porque você está seguindo o planejamento. Segundo, você não vai se cansar tanto, porque você está seguindo uma sequência de estudos. Você não vai simplesmente pegar um monte de assunto acumulado e estudar naquele dia, tá certo? E terceiro, você tem que seguir um método de estudos. O que é seguir um método de estudos? Imagina que você tem um smartphone de última geração, certo? Mas aí você não sabe usar esse smartphone, você não aprendeu as funcionalidades desse smartphone. Então, não adianta muito, concorda? A mesma coisa é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é uma máquina maravilhosa. O nosso cérebro é uma máquina extremamente eficiente. Mas a gente tem que saber usar o nosso cérebro. A gente tem que saber estudar da forma correta para poder extrair a nossa capacidade de aprendizado ao máximo. Tá? Então, por exemplo, quando você for numa jornada de estudos, você nunca deve estudar mais do que 2 horas seguidas. Porque se você estudar mais do que 2 horas seguidas, Legal. você não consegue assimilar aquele conteúdo. Isso é legal. É, assim, é uma das coisas que eu queria aprofundar. Muito se fala de técnicas como o Pomodoro, onde eu devo trabalhar 25 minutos e descansar 5. Você falou 2 horas. Você acredita que um jovem como ele, com 13 anos, consegue trabalhar, ficar 2 horas concentrados num processo de estudo? Veja só, você tem que fazer uma autoavaliação para saber qual é o seu nível de intimidade com os estudos, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com os estudos, certo? Então, nesse caso, você utiliza esse método Pomodoro, que você estuda durante 25 minutos e você descansa de cerca de 5 minutos, 10 minutos, tá? Então, qual é o objetivo disso? É justamente você ter o máximo proveito daqueles 25 minutos. E aí você estuda 3 blocos, 4 blocos, aí quantos blocos você conseguir. Parar, né? Mas Então, desde que nessa metodologia. Agora, estude e para, estude e para. exato. Agora, qual é o ponto? À medida que você vai evoluindo nos estudos, É tipo um músculo. Eu acredito que essa concentração é tipo um músculo, né? Você exatamente. inicialmente você só tem capacidade de carregar 25 quilos. Aí fica Exatamente, pesado. Mas depois exatamente. você passa de 25 quilos, você tem força. Vou carregar Exatamente. mais peso que eu tô forte. Exato. Então, à medida que você vai ganhando experiência, você vai aumentando esse tempo de estudos. Então, ao invés de ser 25, você vai aumentar para 40, para 1 hora. Como você falou, é como uma academia, como uma corrida. Você nunca correu na vida, então você vai correr 2 horas seguidas? Não. Mas se você fizer uma caminhada de 10 minutos, e aí você vai aumentando, até chegar num ponto em que você é um corredor profissional. Mesma coisa nos estudos. Você vai evoluindo até chegar a um ponto em que você é uma pessoa que tem total intimidade com os estudos. Então você é capaz de estudar durante 2 horas seguidas, não mais do que isso, porque se você estudar mais do que 2 horas, aí de fato, mesmo com experiência, você vai perder o foco. E faz pausas de 15 minutos, 20 minutos. Mas aí tem que ser uma pausa inteligente. Não é uma pausa qualquer. O que as pessoas fazem? Elas param de estudar, aí pega o telefone, ligam a TV. Não, você tem que literalmente parar e viajar na maionese. Era isso que eu ia colocar.
eu passo 25 minutos estudando. Se nesses 25 minutos estudando focado, daí nos outros 5 eu vou pegar o celular e vou ficar concentrado em alguma coisa, vendo TV, jogando joguinho que exige sua atenção, você está continuando forçando o cérebro. O cérebro não relaxou. Exatamente. O tempo que de pausa não foi pausa. Exatamente. É porque assim, o nosso cérebro, você tem 2 modos de aprendizagem, certo? Que é o modo focado e o modo difuso. O que é o modo focado? É quando você está focado naquela leitura. Então, por exemplo, você está lendo um livro. Então, você está 100% presente, 100% focado naquele livro. E aí, o foco é como um músculo, né? À medida que você vai usando, ele vai se desgastando. Por isso que eu falei que você tem que ir aos poucos evoluindo, certo? Mas aí, quando você para de estudar, quando você foca naquilo, e aí você vai para o descanso, você entra no modo difuso. O que é o modo difuso? É quando você pega aquela informação que vai... O nosso cérebro ele é uma máquina de associar ideias, né? Quando a gente está aqui viajando na maionese, a gente associa, a gente pensa uma coisa, depois pensa outra, e isso é involuntário, porque o nosso cérebro é uma máquina de associar ideias, tá? Então, quando você usa isso ao seu favor, então você potencializa ao máximo a sua aprendizagem. Então, você parou de estudar e fica ali viajando na maionese. Então, automaticamente, o seu cérebro ele vai associar aquilo que você acabou de estudar com outras informações pré-existentes. Então, você vai conectando as ideias, você vai conectando as sinapses, né? E aí, com isso, você aprende. Para aprender, você tem que associar ideias. Sem associar, você não aprende.